Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso programa ele acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. E todos os programas são gravados e colocados no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. E para você acessar a aula, porque de repente você perdeu uma aula, chegou atrasado, não deu para sintonizar a nossa programação na Tropical FM 91.5, você pode ver a aula no meu canal no YouTube. Para acessar, é só digitar aí na busca no YouTube pr.Antônio Fonseca. pr.Antônio Fonseca, você já acessa o canal. E lá tem a vantagem que você, além do áudio, você tem o vídeo. Eu coloco também slides com os textos bíblicos que eu comento durante o programa. E todos aqueles slides, aquele material que eu coloco lá, eu também deixo disponível no nosso site. No nosso site tem milhares de matérias e também estes slides que ajudam muito no aprendizado. Para acessar o nosso site é muito fácil. www.icp.com.br www.icp.com.br você já acessa o nosso site. Voltando aqui na nossa aula, nós estamos aprendendo na terça-feira Bibliologia. Bibliologia é a matéria que ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. E na quinta-feira, nós estamos estudando teologia sistemática e agora a doutrina de Cristo. Nós aprendemos a divindade de Jesus e agora nós vamos aprender na quinta-feira, se Deus quiser, sobre a natureza humana de Jesus. Porque Jesus, uma única pessoa com duas naturezas, é o único ser que tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. A divina, como eu disse, nós já estudamos, a aula está disponível aí no canal. Se você perdeu, vai aí no YouTube, digita pr.Antônio Fonseca, você já acessa a aula. E a natureza humana nós vamos estudar, se Deus quiser, na quinta-feira. Mas voltando aqui na matéria de hoje, Bibliologia, nós aprendemos como a Bíblia chegou até nós vimos as principais traduções da Bíblia, nós já vimos a estrutura da Bíblia, já dividimos a Bíblia em duas partes, depois cada parte em 4 partes. Todo esse material está disponível no YouTube. E agora nós estamos estudando os livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 39 livros. E nós vamos estudar todos os livros. O primeiro livro nós já estudamos, o livro de Gênesis. O primeiro livro que nós estudamos. E nós aprendemos que o livro de Gênesis ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte nós chamamos período antediluviano. Tudo que aconteceu antes do dilúvio nós estudamos nos 6 primeiros capítulos do livro de Gênesis. A segunda parte, período dos governos humanos, quando surgem os governos humanos. Interessante que tem uma parte do livro chamada, no capítulo 10, chamada Tabela das Nações. Se você quiser saber como surgiram as nações, é só ir para o capítulo 10 do livro de Gênesis. E, a partir do capítulo 12, nós temos a chamada de Abraão e a história de todos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e os irmãos, José e seus irmãos. Tudo isso nós já estudamos. Agora veja que interessante, o livro de Gênesis, ele é formado por 50 capítulos. E o livro que nós vamos estudar hoje, Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, ele é formado por 40 capítulos. O livro de Êxodo tem 40 capítulos. Então, guardou? Gênesis, 50 capítulos, Êxodo, 40 capítulos. Agora, um detalhe importante. Quando você termina o livro de Gênesis, então você está lendo o livro de Gênesis, você estuda ali, vê a última página do livro de Gênesis. Quando você vira, você entra em Êxodo. Da última página ali, do último relato, do último documento do livro de Gênesis até o primeiro do livro de Êxodo,
nós temos uma distância, um intervalo de 300 anos. Essa informação ela é muito importante. Anotou aí no seu bloquinho de rascunhos, no seu caderninho de anotações? Olha só, vou repetir. Quando você está lendo a Bíblia, você está lendo o livro de Gênesis, você lê o último capítulo, que é o capítulo 50, e você sai do capítulo 50 e vai para o primeiro capítulo do livro de Êxodo, você tem 300 anos de intervalo, de distância, de um livro para o outro. Tranquilão? Beleza, então vamos em frente. Outro detalhe importante, nós já aprendemos que quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos Pentateuco, Teuco livros, nós já aprendemos que foi Moisés. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreveu estes 5 livros da Bíblia. Isso nós já aprendemos. E nós aprendemos também a data aproximada que ele escreveu. Nós vamos aprender algumas datas, porque esta matéria, na verdade, o nome dela é cronologia bíblica. Mas, para estudar a bibliologia, nós dependemos um pouquinho da cronologia, para melhorar o nosso conhecimento, para poder situar o livro, colocar o livro numa linha de tempo, numa linha cronológica. Então, vamos lá. Guarda essa data, anota aí no seu caderninho, por favor, anota no bloquinho aí. 1000 antes de Cristo. Guardou essa data? Nós estamos em mais de 2000 anos depois de Cristo. Este vídeo aqui, esta aula, este programa aqui da Tropical FM 91.5 está sendo gravado no ano 2023. 5 de setembro de 2023. Fica registrada a data aí. Então, nós estamos há 2023 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Tá certo? Porque o calendário, o estudo da cronologia, cronotempologia, estudo do tempo, toma como base o calendário cristão. E no nosso calendário cristão, ele começa com o nascimento de Jesus. Então, Jesus faz 2023 anos que Jesus nasceu, que é o ano que nós estamos. E tudo que aconteceu antes de Cristo vai aumentando de novo. Por exemplo, Davi. Guarda essa data, porque você vai ver como ela é importante. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Guardou? Facinho, número redondo, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E Abraão? Abraão, nós começamos a estudar Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis. Quantos anos Abraão está antes de Cristo? Mais ou menos 2000 anos. Olha que fácil de dominar. 1000 anos antes de Cristo, Davi. 2000 anos antes de Cristo, Abraão. Tá certo? Bem, Abraão, o nascimento, ou melhor, a chamada de Abraão, Deus chama Abraão mais ou menos no ano 2000 a.C., mais ou menos. Moisés vem depois de Abraão, mas antes de Davi. Então nós precisamos intercalar Moisés depois de Abraão, mas antes de Davi. Tá certo? Porque quando Davi nasceu, ou melhor, nós precisamos intercalar, Moisés, eu disse, foi Moisés, depois de Abraão e antes de Davi, dentro desse período. Bom, nós temos 1000 anos, porque se Abraão, a chamada dele se dá por volta do ano 2000 antes de Cristo, e Davi 1000 anos, então nós temos 1000 anos aí, um intervalo. É que nós temos que encaixar Moisés, os livros que ele escreveu. Bom, muito bem. Agora veja que interessante, mais uma data, anota aí. Os arqueólogos, a arqueologia é a ciência que desenterra o passado, desenterra o que aconteceu no passado. E a arqueologia, desenterrando aquela região ali da Palestina, ali, ela descobriu as muralhas de Jericó. Lembra? Nós vamos estudar isso aí ainda no livro de Josué.
quando caem as muralhas de Jericó. Nós vamos estudar, mas os arqueólogos, aqueles que desenterram o passado, localizaram as muralhas de Jericó e catalogaram, deram uma data para essa descoberta. Foram pesquisando, vendo aquele material, a construção, enfim, chegaram à conclusão que aquelas muralhas lá que caíram com Josué no comando, o capitão Josué, do 6º livro da Bíblia, o sucessor de Moisés, elas caíram, Jericó, as muralhas caíram mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo. Olha lá, tem mais hoje, tá legal, e só na data. Então vamos lá. 1000 anos antes de Cristo nós temos Davi. 1.400 anos antes de Cristo nós temos a queda de Jericó. E 2000 anos antes de Cristo nós temos Abraão. Olha que legal. Bem, Moisés é quem escolhe Josué para ser seu sucessor. Moisés tinha morrido quando Josué conquistou Jericó. Moisés já tinha morrido. Ora, se eles ficaram 40 anos caminhando pelo deserto, ficaram 40 anos, isso você já sabe. Eles ficam 40 anos peregrinando pelo deserto, ali na região do Sinai. Então nós pegamos 1.400, que é a queda de Jericó, e voltamos mais 40 anos. Por isso que nós vamos colocar o primeiro aqui, os acontecimentos do livro do Êxodo, mais ou menos 1.440 anos antes de Cristo. Tá gostando? Entendeu? Então Moisés escreve esses 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nesse intervalo de 40 anos. Ou seja, mais ou menos, ele começa a escrever, tudo acontece mais ou menos ali, ele começa a registrar 1440 antes de Cristo e vai até 1400. Por quê? Porque o chamado dele se dá quando ele tinha 80 anos, ele viveu 120, nós já dividimos a vida de Moisés em 3 partes, então ele escreveu isso naqueles 40 anos. Quando ele estava com 80 anos, ele vai viver mais 40, vai morrer com 120. Tudo bem? Tá bom de cronologia por hoje? Tá bom de data por hoje? Então vamos em frente. Êxodo, o 2º livro do Pentateuco, nós já aprendemos. Na língua hebraica é chamado de Shemot, palavra que indica nomes, porque realmente o povo hebreu, ele gosta de genealogia, de anotar nomes, enfim, as famílias, é uma característica do povo hebreu, do povo judeu. Bem, mas eles dividem, o povo judeu, nós vamos dividir diferente. O povo judeu divide o livro de Êxodo em 2 partes. Duas partes. Uma, eles classificam como legislativa, as leis, os 10 mandamentos, tudo isso nós vamos encontrar neste livro. E a outra parte histórica, não tem erro. Então, o povo judeu, a Bíblia hebraica é dividida, o livro do Êxodo, em 2 partes. Uma parte legislativa, onde nós vamos encontrar as leis, principalmente os 10 mandamentos, que são o decálogo, as 10 palavras, e a outra parte, registro de história. Já aprendemos que o livro tem 40 capítulos, mas nós vamos dividir o livro em 3 partes. Nós vamos dividir, para o nosso estudo, 3 partes. Agora eu preciso que você anote aí as 3 partes do livro. A primeira parte começa no 1º capítulo, lógico, e vai até o capítulo 12, versículo 36. Esta é a primeira parte. Depois você vai ler com tranquilidade aí na sua Bíblia. Mas anote aí no seu bloquinho aí de anotação, no seu caderninho aí, que você escolheu para isso. Então, do 1º capítulo ao capítulo 12, versículo 36. E o que nós encontramos nesta primeira parte? A opressão de Israel no Egito,
do nascimento e a chamada de Moisés. Ela quer conhecer tudo, ver como foi o nascimento de Moisés, como ele foi encontrado ali no rio pela filha de Faraó, como tudo aconteceu. Você lê os primeiros capítulos de Gênesis e também o início do processo da libertação do povo com as 9 pragas. São 10 pragas. Então, 9 você encontra nessa primeira parte. Então, repetindo, do primeiro capítulo até o capítulo 12, versículo 36, a primeira parte. A história de Moisés, a opressão do povo, a iniciação do livramento e 9 pragas. Tranquilão? Vamos para a segunda parte. Capítulo 12, versículo 37, até o capítulo 19, mas só o primeiro versículo. Capítulo 19, o primeiro versículo. Aborda a libertação de Israel e também é instituída a Páscoa. Olha que importante. Quer saber sobre a Páscoa? Qual o objetivo da Páscoa? Então nós vamos encontrar ali. E o povo vai sair. O povo sai pelo deserto e atravessa de forma milagrosa o Mar Vermelho. Olha aí, milagrosa, de forma milagrosa o Mar Vermelho. E Deus revela a Moisés as suas intenções para com a nação, para com Israel. Então essa é a segunda parte, do capítulo 12, do versículo 37, anotou, até o capítulo 19, primeiro versículo. E a terceira e última parte começa, lógico, no capítulo 19, versículo 2, e vai até o último versículo do último capítulo, que é o capítulo 40. 40 tem 10 capítulos a menos que o livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 e Êxodo tem 40. Dá para gravar esse número. E ali nós vemos promulgada a lei para o povo de Israel, e a lei é chamada de Decálogo, que significa 10 palavras, que são os 10 mandamentos. Então você vai encontrar ali os 10 mandamentos. E nós vemos ali então o caráter, a vontade de Deus sendo revelada a Israel e diferenciando, né? Ali nós vamos ver a diferença do povo escolhido, Israel, porque eles vão ter um comportamento diferente das outras nações. Totalmente diferente, porque as outras nações estão vivendo o politeísmo, adorando vários deuses, são idólatras. Totalmente diferente agora será esse povo escolhido por Deus. Então Deus vai dar um tratamento específico, nós vamos entender o motivo. E também nós vamos encontrar a inauguração do tabernáculo, que era um templo móvel, vamos chamar assim, onde eles adoravam, os sacerdotes sacrificavam, era um sistema móvel, né? um espaço móvel, o tabernáculo. Mas está tudo no livro de Êxodo. Vamos continuar mais um pouquinho. Guardou as 3 partes? Bem, quem escreveu o livro? Foi Moisés. Nós sabemos que o autor, principal autor da Bíblia, nós já aprendemos na aula passada. O autor é Deus. Deus que vai inspirar os seus escolhidos, os seus servos, homens piedosos, para registrar, para escrever a Bíblia. Nós aprendemos, são mais ou menos 40 escritores, nós não sabemos o número exato, e num período de mais ou menos 1.500 anos. Tudo isso foi ensinado na aula passada. Se você perdeu, repito, o vídeo já está disponível no YouTube, no meu canal. Você você acessa o YouTube e digita lá pr.Antônio Fonseca. Mas vamos em frente. Agora, como nós sabemos, se alguém perguntar assim, olha, tem como você provar, lendo ali o texto que foi Moisés que escreveu, porque tem livro que o autor é desconhecido. Por exemplo, no Novo Testamento, tem um livro que o autor é desconhecido, quem registrou, quem escreveu. Autor no sentido da parte humana do livro. Lógico que o autor principal da Bíblia é Deus, mas quem Deus escolheu para escrever, por exemplo, a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, quem Deus escolheu? Nós não sabemos. Nós não sabemos, por isso é chamado autor desconhecido. E no Antigo Testamento também nós vamos encontrar salmos. Salmos, tem dos 150 salmos, Davi escreveu 73. Isso dá para saber. Agora, tem salmos que nós não sabemos quem escreveu. Mais de um salmo. São vários salmos que nós não sabemos quem escreveu. Então, autor desconhecido.
Foi uma pessoa inspirada por Deus? Lógico, você lê o texto, você vê que o texto é inspirado. Mas quem escreveu? Nós não sabemos. Bem, mas no caso do Pentateuco, dos cinco primeiros livros, nós sabemos que foi Moisés. Nós já aprendemos sobre as fontes que Moisés usou para escrever o livro de Gênesis. Está lembrado? A revelação direta de Deus, escritos que com certeza já tinha na época, porque na época de Abraão já tinha biblioteca, então na época de Moisés com certeza tinha escritos, e ele mesmo fala, e também a tradição oral, aquilo que é passado de geração em geração. Tudo isso nós aprendemos. Agora, observe o que está escrito no livro, no próprio livro, Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Vou ler para você, olha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. O que interessa para nós agora é: escreva isto para a memória no livro. Então Deus está falando para Moisés: escreva isto. Bom, se Deus está falando para Moisés e é o livro de Êxodo, lógico, quem escreveu foi Moisés, o escritor foi Moisés. Quer ver um outro versículo? O capítulo 34, versículo 27, livro de Êxodo. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. Está vendo? Escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. É Deus falando. Eu já não disse para você, nós já aprendemos aqui, que quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Olha aí, Deus falando com Moisés e pedindo para ele escrever aquelas palavras. Olha a importância. E aí, eu lembrei de uma coisa aqui que eu vou aproveitar. Eu fico triste quando pessoas comentam alguma coisa lá no meu canal, enviam e-mail, e é contra estudar. Não, a Bíblia não precisa estudar, é só... Oh, meu Deus do céu. Então por que Deus mandou escrever? Por que Deus pediu para registrar? Nós já aprendemos. Como que ela foi chegar na nossa língua se não é para estudar, meu Deus do céu? Oh, que fraqueza quem pensa desta forma. Ainda bem que Deus, ele não considera o tempo da nossa ignorância, né? Deus não leva em conta a nossa ignorância, o tempo da nossa ignorância. Precisamos ler a Bíblia, gente. É fascinante. Eu leio a Bíblia todo dia, cada dia eu aprendo mais. Desde os 7 anos eu estou lendo a Bíblia, é uma bênção. Agora, vamos voltar aqui. Será que tem como também ver isso no Novo Testamento? Tem. Olha só, palavras de Jesus. Está no segundo Evangelho, Marcos, capítulo 7, versículo 10. Aí no Novo Testamento é o segundo livro. Marcos, capítulo 7, versículo 10. Olha o que Jesus disse. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Este registro está em Êxodo. Ora, pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe. Está também no Decálogo, nos 10 mandamentos. Aliás, é o único mandamento com promessa. Você sabia disso? Só tem um mandamento entre os 10 que tem uma promessa. É esse. Honre seu pai e sua mãe para que ele seja multiplicado os dias na face da terra, para que você tenha muitos dias de vida. Olha que mandamento, que promessa. Quem honra o pai e a mãe, Deus abençoa com vida, com muitos dias de vida. Precisamos honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais. Olha que coisa importante, honrar o pai e honrar a mãe. E, na lei, quem desonrasse o pai e a mãe era punido com a morte. Olha só. Então, mas o que é importante para nós aqui nesse texto é que Jesus está falando que foi Deus que falou para Moisés escrever isso aí, porque faz parte dos 10 mandamentos honrar pai e mãe. Ora, se Jesus está citando Moisés, porque foi ele que escreveu. Agora, quer pessoa mais conhecedora, dominadora do assunto, sabe tudo, que é Deus.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se Jesus está falando que foi Moisés, não adianta falar mais nada. Está tudo certo. Não é? Tranquilão? Olha, agora sim, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aquela nossa vinhetinha rapidinho e depois a gente continua o nosso estudo do livro, o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Bem, viu a chuva que deu? Choveu muito aqui. Talvez até o áudio aí na primeira parte vai dar para perceber. Caiu um pé d'água, chuva violenta. Por isso que eu tive que mexer no ar-condicionado, deu problema no som no começo do programa. Isso acontece, programa ao vivo tem esses imprevistos, né? Aí é a natureza, não tem como fazer, mas de qualquer forma, me desculpa, né? Mas não teve como eu fazer nada, por isso que talvez o som não está 100%, porque teve raio, enfim, danificou alguma coisa do equipamento, depois a gente arruma de novo, está passando por reforma certa. Mas vamos em frente. Vamos continuar trabalhando mais um pouquinho. Bem, nós já vimos então que o livro do Êxodo é dividido em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver o nascimento de Moisés, o povo sendo oprimido, e nós vamos até, do primeiro capítulo até o capítulo 12, versículo 36 é a primeira parte, que vai o quê? Nós vamos encontrar ali o povo sendo oprimido, o nascimento e a chamada de Moisés e o início do processo de libertação do povo com as 9 pragas. Então veja que esta primeira parte vai percorrer 80 anos da vida de Moisés, porque ele viveu 40 anos no Egito, sendo treinado para ser príncipe, ou melhor, ele era príncipe, ele foi treinado para ser faraó, aprendeu toda a ciência do Egito, isso nós já aprendemos na aula passada, e pode ser confirmado o que eu estou falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ali no discurso de Estevão, ele divide a vida de Moisés em 3 partes de 40 anos. Nós já aprendemos na pregação de Estevão. Bom, então veja que interessante. Do primeiro capítulo até o capítulo 12, versículo 36, nós vemos 80 anos da vida de Moisés. 40 anos, então começa registrando o povo sendo oprimido, o nascimento de Moisés, ele sendo criado pela filha de Faraó, depois ele mata um egípcio, tem que fugir, ele foge para a região de Midian, ali perto do Sinai, e ali ele vai conhecer a sua esposa, vai conhecer Zípora, tem 2 filhos com Zípora, Gerson e Eliezer, e o seu sogro Jetro, e ele vai ficar naquela região 40 anos. Aí ele recebe a chamada de Deus no Sinai, volta para o Egito. E aí começa toda o processo da libertação do povo com 9 pragas. Só que são 10 pragas. Então até a 9ª vai até o 12:36. Segunda parte do capítulo 12, verso 37 até o 19. Ali nós vemos a abordagem da libertação de Israel, a Páscoa é instituída ainda no Egito, a Páscoa é instituída no Egito, a Páscoa, e o povo de Israel sai pelo deserto e atravessa de forma milagrosa o Mar Vermelho. Olha, eu tenho aí no canal, no meu canal no YouTube, no PR Antônio Fonseca, esses mapas, o mapa do Êxodo. Só entrar aí, procurar o playlist aí, Geografia Bíblica. Eu ensino a desenhar o mapinha do Êxodo, passo a passo, tudo por onde eles passaram, desde a saída do Egito até os 40 anos que eles ficaram circulando no deserto. Chama o mapa do Êxodo, tá aí no canal, vale a pena dar uma conferida. E é fácil desenhar e interpretar, é muito legal, dá uma olhadinha aí. Bem, e na ocasião, Deus revela a Moisés qual era a sua intenção, qual era o propósito para com a nação de Israel. Nós já aprendemos aqui que Deus escolheu a nação de Israel, não é porque é melhor do que outro povo, não, aí é soberania divina. Deus escolheu Israel para cumprir
Por 3 motivos. Primeiro, mostrar a sua glória, o seu poder. Então Deus, aquelas nações, tudo tinham deuses, elas eram idólatras, divindades falsas, enfim. Então Deus mostra que Ele é o Deus verdadeiro. Nós vamos ver a queda de todos esses deuses pagãos, essa idolatria. Nós vamos ver o poderio de Deus. Só para ter uma ideia, o primeiro império mundial foi o Egito, potência. O Egito nunca mais foi o mesmo depois das 10 pragas. Veja que o exército de Faraó morreu afogado no Mar Vermelho, depois que o povo atravessa o mar. Então ali nós vemos a glória de Deus, o poder de Deus. Deus escolhe Israel para dar ao mundo a sua palavra, as sagradas escrituras. Veja que dos 40 escritores, só um não era judeu. Sabe quem? O doutor Lucas, o médico amado. Lucas era grego e Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Atos é uma continuação de Lucas. Tudo bem, mas isso nós vamos aprender mais na frente. Voltando aqui, escolheu Israel, eu disse 3 motivos. Terceiro motivo, para dar ao mundo o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é judeu. Olha, da tribo de Judá, descendente de Davi, portanto, direito de ser rei, e é o nosso rei. E Deus escolheu, e quando Deus escolhe, Ele cumpre o seu propósito. Não adianta, é a soberania divina. Deus me escolheu também. Deus escolheu você. Deus escolheu você para estar sintonizado agora, ouvindo este programa, aprendendo a palavra de Deus. Se você está gostando, está sendo prazeroso para você, é porque você tem uma chamada. Você tem uma chamada. De repente Deus está te treinando para ajudar no discipulado, para ajudar os novos convertidos, para ser um professor de EBD, Escola Bíblica Dominical, para ser um professor de teologia, uma professora para as irmãs, eu não sei, mas eu não tenho dúvida que Deus te escolheu. E se Deus te chamou, te escolheu, Ele tem um propósito para você. Assim como Ele teve com Moisés, com Josué e com todos os que nós vamos estudar, tem com você também, tem com nós. Por exemplo, um propósito geral. Esta geração que nós estamos vivendo, nossa geração, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade transmitir a palavra de Deus para esta geração. Sabia disso? Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. Se nós não ensinarmos essa geração, Deus vai cobrar de nós. Porque é nossa responsabilidade. Não pensa que Deus te chamou à toa. Ah, não, Deus me escolheu, estou indo lá no culto, não. Tá legal. Não, Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei qual é. Eu não sei qual é o propósito, mas tem um propósito. Não é à toa, não. É para ser luz, para brilhar, para ajudar, para falar. Eu tenho certeza que você sempre encontra alguém que surge a oportunidade de você falar. Agora, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, mais Deus te usa. Outro dia eu estava uma aluna. Eu encontrei com uma aluna. Fui no banco, eu estava no banco acertando um negócio, encontrei com uma aluna minha e ela estava dando um testemunho. Ela falou que ela começou a aprender a palavra de Deus, estudar, vendo os programas, as aulas, enfim. E aí ela estava no trabalho dela e começaram a falar alguma coisa sobre Bíblia, religião, e ela começou a falar aquilo que ela tinha aprendido, ela tinha assistido às aulas no YouTube, o programa de rádio, enfim. Ela começou a falar, porque ela é estudiosa, ela anota as coisas mais importantes, enfim. E aí, de repente, uma amiga lá do trabalho, falou: nossa, você é pastora? Eu não sabia que você é pastora. Ela falou: não sou pastora. Falou: puxa vida, mas quando você fala, você tem autoridade. Parece uma pastora, uma palavra gostosa de ouvir, uma palavra de sabedoria. Olha que interessante. Mas por quê? Porque ela aprendeu. Mesma coisa vai acontecer com você. Você está assistindo esse programa, você vai salvando, vai gravando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar.
faz lembrar daquilo que nós estamos aprendendo, e nós precisamos aprender isso aqui, porque essa história que eu estou contando para você é a nossa história, é a nossa história. A nossa história começa lá com Deus, com a revelação, e chega até no Novo Testamento. Nós estamos dentro desse contexto histórico. E voltando, Deus te escolheu, Deus te chamou, e é nossa responsabilidade com esta geração e com a geração que virá. Quem ensinará as nossas crianças? Quem serão os pastores do futuro? Está vindo uma outra geração, eles estão aprendendo com a gente. Eu glorifico a Deus pelo privilégio de poder estar ensinando a poderosa palavra de Deus. Mas voltando aqui então na terceira parte do capítulo 19, versículo 2 até o 40, versículo 38, que é promulgada a lei para o povo de Israel, e a lei, como eu disse, é chamada Decálogo, 10 palavras, e ali mostra o caráter, a vontade de Deus, tudo é revelado para Israel, diferenciando dos povos vizinhos, dos filisteus, dos fenícios, e todos aqueles povos, moabitas, amonitas. Nós vamos aprender tudo isso daí. E também termina com a inauguração do tabernáculo, que é um templo móvel. Um templo móvel. Você sabia? E nosso corpo é chamado de tabernáculo na Bíblia, sabia? É um templo, tabernáculo. Nós somos uma igreja móvel, porque cada crente é uma igreja. Igreja somos nós, cada crente. Então, Deus, nós usamos o nosso corpo para levar a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo aqui, e você aí também aprendendo junto comigo, recapitulando, enfim. Bom, nós já vimos, já citei aqui, que há provas de que foi Moisés que escreveu. Não tenha dúvida disso. Isso daí já é confirmado, foi ele que escreveu. E nós vimos também que Jesus citou Moisés, a maior autoridade no assunto, não tem o que discutir. Jesus citou Moisés, pronto, acabou. Se Jesus está falando que foi Moisés que escreveu, você vai discordar? Não vai acreditar na palavra do Senhor? Não, a Bíblia está falando, tranquilão. Agora, uma coisa interessante, qual é a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, no caso do livro de Êxodo? Qual é a relação de Êxodo com o Novo Testamento? Vamos ver essa relação, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa simboliza Jesus, ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro. Sabia disso? Toda a celebração da Páscoa remete a Jesus. Sabia disso? Por isso que nós não comemoramos, nós não realizamos mais aquela Páscoa do Antigo Testamento, porque Jesus ele é o nosso Cordeiro, ele morreu para nos salvar. Da mesma forma, olha o que foi feito na Páscoa, eles pegavam aquele animal, né? Pegavam do cordeiro, pegavam o sangue do animal e passava no batente da porta, nos batentes das portas. Cada família, uma família fosse pequena, reunia duas, enfim, mas tinha que passar no batente da porta. E aí ia passar, na última praga, ia passar o anjo que ia matar os primogênitos. Olha, o anjo da morte. Mas quem estivesse dentro da casa com o batente, que passou aquele sangue no batente, a morte não entraria naquela casa. Olha que interessante, hein? A morte não entraria. Não porque quem estava dentro da casa era santinho, era bonzinho, não. Porque estava obedecendo a ordem de Deus. Ele falou, olha, é o seguinte, na Páscoa vocês vão se preparar para sair, mas vocês vão passar o sangue do cordeiro no batente da porta, da casa, né? Das portas, das casas, enfim. Bom, e eles fizeram. E o que isso tem a ver com nós hoje? Quem tem Cristo, quem aceitou o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, a morte não pega mais. Você sabia? E é morte eterna, que o Apocalipse chama de segunda morte. Não é morte física, não. Porque nós já aprendemos que quando a gente deixa esse corpo aqui, a gente continua consciente, só que tem dois destinos. Tem duas alternativas. Ou vai para o paraíso ou vai para um lugar de tormento, para um dia ser julgado. Agora, veja, quem aceita, quem obedece a Deus e
e aceita essa Páscoa, aceita Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não passa pela morte. Olha que coisa, sai da morte para a vida, e vida eterna. Então esta é uma comparação, é uma relação que tem com o Novo Testamento. Então, prefiguraram a Cristo por meio da sua morte e ressurreição. E Moisés também é um tipo Cristo, porque ele que conduz o povo, ele que liberta o povo do Egito. O Egito é o mundo, significa o mundo. O mundo, esse mundo que jaz no maligno, como está registrado na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. E quando você recebe Cristo, ele passa a ser o nosso guia. Quando nós recebemos Cristo, ele passa a ser o nosso guia, o nosso mestre. Nós passamos a obedecer ao discípulo. Nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Então veja, da mesma forma o povo seguiu a orientação de Moisés. Moisés conduziu o povo, Moisés tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito para levar para uma terra que manava leite e mel. Da mesma forma Cristo nos tira do mundo, nos liberta do mundo, nos liberta dessa situação, porque o mundo está escravizado, o mundo jaz no maligno, para nos levar para as mansões celestiais, um lugar maravilhoso. Este é o paralelo. Mas só isso? Não. O tabernáculo também é um tipo de Cristo. Nós estamos em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O tabernáculo que ficavam os sacerdotes, tudo, o sumo sacerdote e os levitas, é um tipo de Cristo para nós hoje. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, graças a Deus. Bem, os pães da proposição, também Jesus não afirma, o evangelista João registra lá, Jesus falando, Jesus é o pão da vida, Jesus é o nosso pão diário. Você está ouvindo essa palavra, aprendendo, você está se alimentando do pão espiritual. Jesus é o pão espiritual. E no tabernáculo também ficava o candelabro para iluminar. Quem é a luz do mundo? Você sabe quem é a luz do mundo? João 8,12. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a luz do mundo. Então esta é alguns itens, alguns detalhes, né? Tem mais, mas só para você ter uma ideia. Não é o livro de Êxodo, não. Não, o livro está lá. Não, tem uma relação com o Novo Testamento. Tem uma relação, claro, a Bíblia é assim, a Bíblia é desse jeito. Tem a parte histórica? Tem, mas tem também a comparação, tem também a figura. Por isso que a Bíblia é um livro rico em tipos. Nós vamos estudar isso mais na frente, tá bom? Deixa eu ver o horário aqui. 12h50. Deixa eu falar uma coisa com você. Me ajude na divulgação do nosso trabalho. Divulga lá onde você trabalha, fala para os seus amigos, olha, tem um projeto na Tropical FM 91.5, todas as terças e quintas, sempre das 12 às 12h55, né? A gente fala às 13, mas sempre tem que terminar o programa um pouquinho antes. E aí você passa para ele, você pega o seu celular, pega o link lá do canal, do PR Antônio Fonseca, pega o link lá, copia, cola e manda para ele. Sabe quantos vídeos eu tenho no YouTube? Olha que bênção, mais de 1.500 vídeos, mais de 1.500 vídeos, só de ensino da palavra de Deus. Tem todas as matérias do curso básico, são 20 matérias, estão todas lá, todas. Tem ensinando sobre grupos religiosos, quem são as testemunhas de Jeová, quem são os mormons, quem são os espíritas, quem são os maçons, os muçulmanos, com muito respeito, sempre com provas documentais, mostrando o que o grupo ensina, simples assim, e comparando com aquilo que a gente ensina, com a palavra de Deus, que é o nosso compromisso, sempre comparando. Muito material, tem um pouquinho de grego para um pouquinho de hebraico para iniciantes, tem 60 aulinhas, onde você vai aprender o beabá do hebraico, vai conseguir ler o primeiro capítulo do livro de Gênesis, está lá para você. Tem liderança, tem muito material. Então, você pega
essas aulas também tem tudo dividido em playlist. Esse playlist é o da rádio, da Tropical 91.5. Todas as aulas eu coloco lá, só que elas são editadas, entendeu? Então você usa esse material para evangelizar as pessoas, tá bom? Bem, na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós vamos já para o terceiro livro da Bíblia. Você sabe qual é o terceiro? Sabe? Vou falar para você, Levítico. Então veja como você está decorando a Bíblia inteira. Você fala, mas como é que eu vou decorar? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, mas como que eu vou decorar? Ora, devagarzinho. Você já não decorou o primeiro? Eu tenho certeza que você decorou o primeiro, Gênesis. Você sabe até quantos capítulos tem? 50, não é isso? Decorou, não decorou? Gênesis, você já sabe quem escreveu. Quem escreveu? Moisés, você já sabe. Já decorou o segundo? Poxa, será que 1 hora falando do segundo livro? Eu tenho certeza que você decorou. Êxodo, então você já sabe o primeiro. Gênesis, quem escreveu? Moisés. Segundo, Êxodo, quem escreveu? Moisés. Você vai repetir 5 vezes o nome de Moisés, porque ele escreve os 5 primeiros livros. Terceiro livro, Levítico. Só sobre Levítico a gente estuda na próxima aula, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.